Olá, queridos amigos da Igreja Batista da Freguesia. Aqui, pastor Rogério, pastor desta igreja. Nós temos muita alegria de estar aqui e quero que você que não faz parte da membresia da Igreja Batista da Freguesia na ilha se sinta muito bem-vindo também. Mesmo que você não seja cristão, mesmo que você seja de uma outra denominação, de uma outra religião, entenda que você é muito bem-vindo. Você é recebido com carinho nesta transmissão e nós queremos que você possa também compartilhar conosco dessas mensagens bíblicas que são para a vida. Eu quero lembrar a todos que nós temos transmitido o nosso oração e ação de terça a sexta, sendo que na quarta-feira tem um enfoque no estudo bíblico, na quinta um enfoque nas mensagens trazidas pelos jovens da igreja, na sexta nós temos mensagens para as crianças no Oração e Ação Kids, todos estes às 19h30. No domingo, às 9 horas da manhã, nós temos a nossa Escola Bíblica Dominical, estudo reunindo as pessoas através do aplicativo Zoom. Você pode sintonizar, baixar o Zoom no seu smartphone, depois sintonizar às 9 horas da manhã, nós temos a Escola Dominical. Depois, às 10h30, nós temos o culto matinal e à noite, às 19h30, nós temos o culto em família. Todos são muito bem-vindos. Quero lembrar a vocês os pedidos de oração que nos chegaram. Quero lembrar. Então vamos lá. Os pedidos de oração. A Marilac, ela pede orações pela sua saúde. Ela fez uma nova quimioterapia ontem, pede as orações da igreja. A Priscila, esposa do Vitor, ela pede que nós oremos por uma amiga sua, a Sandra, que está bastante doente. A Vera agradece porque o seu médico, o médico que a operou, que estava cometido da Covid, finalmente foi para casa, está bem já. A Cátia agradece porque o pastor Luiz Fernando, que está também acometido da Covid, embora ainda no CTI, ele está apresentando melhoras e ele mesmo sinalizou que quer agradecer pelas orações que têm sido feitas. Lembrar e parabenizar a Tainá, que está fazendo aniversário hoje, 8 anos, Tainá, que coisa linda, parabéns para você, Tainazinha, viu? Que Deus te abençoe. O Ribeiro pede orações pelo Joselito e família, seu cunhado. O Silvio pede orações pelo Eric, um amigo hospitalizado, teve que fazer uma amputação de um dos pés e está se recuperando. Vamos orar por ele, pelo Joselito. A Rosicler agradece a melhora dos seus tios Ruth e Jufir e a Rogéria pede orações pela sua saúde. Vamos estar lembrando também de orar pelo Marcelo, jovem de nossa igreja, que está procurando superar alguns problemas que ele tem. Que Deus o abençoe. Orando ainda agradecendo a vida do Alexandre, que pede orações pelo seu casamento, pelo seu emprego, e também orando pelo Davi Batista, que está agradecendo a Deus por ter se reencontrado com Deus. Olha que coisa boa. Muito bem, muitos pedidos de oração. Se você quiser fazer algum pedido de oração, ou se você quiser agradecer a Deus por algo, quiser compartilhar aqui no nosso Oração e Ação, você pode telefonar para os telefones da igreja, 3283-6047, eles vão anotar e vão passar para mim também, e nós vamos estar orando juntos aqui, ok? Vamos lembrar no final do nosso programa também de estar orando pelas autoridades do nosso país, nós vamos estar orando por aqueles que são menos privilegiados, alguns estão perdendo seus empregos, alguns estão vivendo situações mais difíceis. Vamos orar pelos necessitados e vamos orar pelos profissionais de saúde que têm sido incansáveis neste combate ao Covid-19. Vamos orar agora pedindo as bênçãos de Deus para nós e nós vamos ter nossa pregação, nosso estudo, vamos dizer assim, da Palavra de Deus. Vamos lá. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor por nós, muito obrigado, Senhor, por essas pessoas que estão sintonizadas, que estão
nos ouvindo, Senhor, abençoa cada uma delas. Senhor, põe tua mão sobre cada uma dessas famílias, põe tua mão sobre a saúde de cada uma dessas pessoas. Ó Deus, cuida delas. Que elas sejam também agora abençoadas com o discernimento para compreender a tua palavra. E eu suplico que o Senhor me unja com o teu Santo Espírito para trazer uma palavra segundo a tua vontade. E isso pelo teu amor por nós, graça, misericórdia e bondade. Em nome de Jesus. Amém. Ok, vamos abrir as nossas Bíblias. Abra aí, por favor, a sua Bíblia no livro de Romanos. Abra em Romanos. No capítulo 10, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 15 da carta aos Romanos. Há quem considere essa carta aos Romanos como uma das peças de melhor teologia na Bíblia, uma peça muito especial, uma palavra de Deus para o seu povo muito especial, escrita pelo apóstolo Paulo, logicamente, completamente inspirada por Deus. Nome da nossa mensagem de hoje: Checklist Divino. Eu não sei quanto a vocês, mas na minha família tem um bocado de pilotos. E não só na família, mas também entre irmãos, amigos. Há muitos pilotos assim de uma determinada forma em volta da nossa família e também na nossa família. E os pilotos, eles são pessoas muito criteriosas com relação aos voos. Isso é uma exigência da própria profissão, da própria questão da aviação. E há uma medida que todos os pilotos tomam antes de levantar voo, que é o checklist. O checklist é uma lista de verificações, de constatações, antes de se poder levantar voo. Checam-se os instrumentos, checa-se a rota, checa-se o funcionamento de uma série de equipamentos do avião. E aí, tendo sido checado tudo aquilo, as pessoas então entendem: nós já temos condições, nós já estamos definidos, nós já sabemos aonde ir, já temos as informações necessárias. Feito o checklist, então é que o avião levanta voo. Nós vamos ler agora esse texto de Romanos pensando nessa questão do checklist para se chegar a um determinado lugar. Ok? Vamos ler Romanos 10, versículos 1 a 15. Preste atenção, um texto maravilhoso. Diz assim: lembre-se que é Paulo escrevendo a uma comunidade, a uma igreja, a igreja em Roma, aos romanos, mas que Deus inspirou esse homem para que esse texto que estava ali direcionado a uma igreja se tornasse texto direcionado a toda a humanidade nos séculos vindouros através da sua palavra, a Bíblia. Vamos lá, Romanos 10, 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. E aqui Paulo está se referindo ao seu povo, ao povo dele, aos judeus daquela época. Então ele está afirmando que eles têm zelo por Deus, mas não têm entendimento. Dando sequência, versículo 3. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, ou a justiça que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz, a palavra está perto de ti,
na tua boca, no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu, grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, este será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Ou como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Muito bem. Lembrando sempre daquela questão do checklist, né? O checklist divino. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo olhando para o seu povo e percebendo que aquele povo que tinha tido contato com a Bíblia do Velho Testamento, com o Velho Testamento, aquele povo tinha a tristeza de ser um exemplo de incredulidade no Evangelho do Senhor Jesus. Paulo diz assim: olhem para o futuro com esperança. Olhem para o futuro com esperança. Paulo ainda diz assim: olha, eu tenho um ardente desejo no coração de que vocês sejam salvos. Paulo vai apontar então um checklist para a salvação, indicando para aqueles homens e para aquelas mulheres como eles deveriam checar todas as coisas, de forma que eles encontrassem a salvação eterna para suas almas. O versículo 2 e 3 vai dizer: porque lhes dou testemunho de que eles, os judeus, têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, ou a própria justiça que vem de Deus. Judeus eram religiosos, os judeus daquela época eram muito religiosos. Eles seguiam rígidos sistemas religiosos, rígidas liturgias, mas eles não tinham entendimento de que a salvação estava em Jesus Cristo e não em nenhum outro lugar. Eles tinham religião, mas eles não criam no Jesus da cruz. Havia fervor religioso, havia até fé, mas não havia verdade, não havia o Cristo da cruz. Há um teólogo, Robert Lee, e ele certa vez disse que religião e sinceridade não são necessariamente um passaporte para o céu. Eu quero convidar você a que nós leiamos juntos um texto lá do Velho Testamento, que está em Isaías 1, que fala sobre uma religiosidade que pode ser completamente vazia. Abra lá, deixa marcadinha a sua Bíblia com a sua fitinha aí, em Romanos 10, e vamos para Isaías 1, lá no Velho Testamento. Isaías, no capítulo 1, nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 17. Ok? Isaías 1, versículos 10 a 17, que diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do vosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim? E aí é como se Deus estivesse falando pela boca do profeta. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Eu estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados.
E não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a fazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, os sábados, as convocações das congregações. Eu não posso suportar iniquidade associada a ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova, as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, eu não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessem de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor, defendei os direitos dos órfãos, pleiteai as causas das viúvas. Esse texto fala que Deus se cansa dos rituais, se cansa da religiosidade vazia, quando ela não é acompanhada de uma fé sincera, pura, simples, de um espírito de compaixão para com os desvalidos. Há um texto no Novo Testamento que diz que a verdadeira fé, a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, cuidar das viúvas, ou seja, ter um espírito de compaixão, amar o próximo, e que a religiosidade vazia, ritual, não tem valor. Muito bem, João 14,6, como todo mundo sabe, mostra quando Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Como quem diz assim: olha, a rota para o céu é através de mim, não tem outra rota. Eu não sei se vocês se lembram, algo que aconteceu há muitos anos, principalmente aqueles que gostam um pouco mais de aviação. No dia 3 de setembro de 1989, um Boeing 737 da Varig, era o voo RG254, ele saiu de Marabá com destino a Belém. E por alguma razão, aquele avião tomou uma rota completamente errada. Ele voou 3 horas sem saber a rota em que estava voando. E quando ele voou 3 horas numa rota contrária, ele não tinha mais combustível para voltar para uma alternativa onde houvesse um aeroporto. E aquele avião, naquela data, caiu na selva, porque perdeu a sua rota. Houve 12 mortos, 42 feridos. Depois descobriu-se que ele seguiu a rota, ele não seguiu a rota Norte 27, mas seguiu sim uma rota equivocada, que era Oeste 270. E ele caiu. Não tem como a gente chegar aonde quer se nós não tomarmos a rota certa. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz algo muito interessante. Ele diz que, na realidade, só há 2 religiões no mundo. Existe aquela que é revelada por Deus e existe aquela que é criada pelos homens. Esse texto revela que aquele povo seguia a rota errada, embora quisesse chegar a uma situação de salvação. É preciso fazer o checklist correto para tomar a rota certa da salvação. A carta aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 8, diz para nós o seguinte: que pela graça de Deus sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Cheque sempre se você compreendeu realmente a vontade de Deus para a sua vida. Se você compreendeu o manual de Deus
para apontar a rota para você, que é a sua palavra. Cheque bem isso, cheque bem. Há um voo único para a salvação, e esse voo para os céus é através da rota de Jesus, do Jesus da cruz. Eu quero convidar você a que nós voltemos lá para Romanos 10, e nós vamos ler os versículos de 8 a 11. Vamos reler. Romanos 10, ache aí, por favor. Nós vamos reler aquele pedaço que vai do 8 até o 11, ok? Vamos lá, que diz assim: porém, que se diz, a palavra de Deus está perto de ti, na tua boca, no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e se em teu coração creres que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. O Salmo 119, 105, ele diz que a palavra que está perto de ti, a palavra de Deus, é luz para os seus pés e é luz para os seus caminhos. Os homens têm procurado muitas rotas alternativas, algumas mirabolantes, para tentar chegar no céu, para tentar se encontrar. Mas que tal pegar uma rota tão simples, tão graciosa, que é confessar os seus pecados com a sua boca e crer no seu coração em Jesus Cristo? Que tal essas coordenadas tão simples, tão divinas? Faça o checklist. Talvez alguém possa dizer assim, mas pastor, não pode ser tão simples assim, pastor. Tem que haver alguma coisa mais mirabolante, alguma coisa em que eu faça alguma coisa. Não pode ser tão simples, eu não mereço. Se você disser isso, você tem toda a razão. Você não merece mesmo. Eu não mereço. Isso é graça. É a graça de Deus que oferece salvação e vida eterna para você. Porque não tem jeito, em algum momento desta vida, ela vai se interromper, nós vamos morrer. Ou em algum momento Jesus vai voltar. E nós vamos ter que saber, nós temos que ter a certeza qual é a rota para chegar ao céu, para ser salvo. É a graça do Senhor Jesus. Com a sua boca, confesse. Com o seu coração, creia. E você será salvo. É verdade que Deus tem caminhos que Ele propõe para nós. Tem um checklist que Ele propõe para nós. E Ele nos dá oportunidades. E às vezes essas oportunidades, elas são tão imprevisíveis. Eu gostaria de compartilhar uma experiência que eu vivi há alguns anos. Há alguns anos eu estava em casa, talvez já tenha contado isso para alguns de vocês. Eu estava em casa e recebi um telefonema. No telefonema, uma mulher perguntou, é Rogério Belan e tal? Eu falei, sou eu mesmo. Ela falou, olha, você não me conhece, ou você não se lembra de mim. Há mais ou menos 30 anos, você um dia foi visitar um hospital na região dos Lagos para visitar alguém. E eu ali tentando me lembrar, não me lembrava mais disso. Você foi visitar uma senhora que estava internada na cama do lado da minha. Mas quando você chegou lá, a senhora já tinha recebido alta, ela não estava mais lá. E aí, como você estava lá, você me perguntou, eu posso falar do Evangelho do Senhor Jesus com você? E eu deixei. E você me falou do Evangelho de Jesus. Você me falou que só Jesus Cristo era o caminho, a verdade e a vida. Você me falou da salvação, da rota de salvação através de Jesus. Você foi embora. Mas eu quero que você saiba que há 30 anos ficou naquela cama de hospital
a mulher velha, a mulher antiga, a mulher que não cria, a mulher que era sem esperança de salvação. Hoje eu sou uma crente em Jesus. Eu estou ligando para você para te agradecer. Eu fiquei tão emocionado com aquilo. O Senhor Jesus me levou para lá. Não encontrei a pessoa que eu esperava encontrar. E Ele colocou aquela pessoa ali do lado para ter a oportunidade de ouvir o Evangelho da salvação. E ela encontrou a sua rota para a salvação. Eu quero dizer para você, faça o seu checklist hoje. Há pilotos que ou se esquecem ou que deixam de fazer o checklist e têm uma terrível experiência, como aquele voo que eu contei agora há pouco, de perder a sua rota. Faça o seu checklist hoje. Procure saber, eu estou pronto para encontrar a rota da minha salvação em Jesus. Confesse com a sua boca, creia com o seu coração. Feito esse checklist em que você crê no Senhor Jesus, se arrepende dos seus pecados, você está pronto. Como se diz na aviação, take off. Quando você está pronto para levantar voo, você está pronto para ir para o céu, porque você está salvo em Jesus Cristo. Eu quero ler o último versículo aqui de Romanos 10:13, que diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Lembre do versículo que Jesus citou. Ele disse assim: eu sou a rota, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, eu sou a rota para o céu. Amém? Jesus quer que você seja salvo. Faça o checklist. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus, vamos pedir por aqueles pedidos todos que foram feitos aqui. Vamos lá. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor por nós, pelo teu cuidado. O Senhor é tão bom, Pai. Senhor Deus, eu quero suplicar que o Senhor abençoe a todos estes que estão ouvindo a tua palavra, Senhor, neste oração e ação. Que o Senhor possa falar profundamente aos corações. Que pessoas que ainda não conhecem, não receberam ainda Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, possam hoje encontrar Jesus como Senhor e Salvador. Fazer o checklist da sua vida, Senhor. Confessar com a sua boca que se arrependem dos seus pecados e que querem Jesus. E que elas creiam com o coração para a salvação, Pai. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor abençoe também estes que colocaram aqui os seus pedidos, também manifestaram sua gratidão. Ó Deus, que na tua bondade, na tua capacidade plena, na tua misericórdia, graça, eles sejam atendidos, Senhor. Cuida bem desse teu povo querido. Senhor Deus, peço tuas bênçãos sobre os profissionais de saúde, Senhor. Guarda-os, fortalece-os, guarda as suas famílias, Senhor. E eu quero ainda pedir as suas bênçãos sobre, Senhor, os nossos dirigentes, os governantes desta nação. Senhor Deus, nós temos tão pouca informação na realidade, nós sabemos tão pouco, mas o Senhor sabe todas as coisas. A tua palavra diz que o Senhor vê além das aparências, o Senhor enxerga o coração. Então, enxergando o coração dos nossos dirigentes, eu quero suplicar, Senhor, guarda, fortalece, dá sabedoria, discernimento, coragem aos bons. E aos maus, eu quero suplicar que o Senhor transforme, fale ao coração e à mente também, que possa haver conversão e transformação. Mas se ainda assim não te aceitarem, Pai, retira o Senhor para que o nosso povo possa viver um tempo, Pai, de mais paz. Senhor Deus, livra-nos desta pandemia, Pai. Muito obrigado, porque muitos têm sido salvos. Senhor, protege-nos, Senhor, eu te peço. Tudo isso peço, agradeço, suplico, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. É uma alegria estar com vocês, compartilhando a palavra de Deus. Amanhã
quarta-feira, às 19h30, no Oração e Ação, nós estaremos estudando o Evangelho de João. Até amanhã.